E ali há um perdão. E você trouxe algo que às vezes as pessoas, pra mim, Bárbara, uma das coisas mais fortes da primeira atitude que eu tive quando eu mergulhei no autoconhecimento foi perdoar a mim mesma. Foi acessar o perdão das minhas escolhas e de tudo que tinha passado. E aí depois eu perdoei as pessoas dos processos. E com isso eu pude reconectar com pessoas que são fundamentais na sua vida. Porque ali José, ele está cumprindo o propósito de alimentar a própria família, de uma nação. E às vezes ser chamado no meio da família, chamado no meio de uma sociedade, ser convocado para algo muito maior, é abrir mão de muitas coisas, renúncias, vencer, se conhecer, mas trabalhar uma coisa para mim que é fundamental: perdão. E eu não tenho dúvidas, e aí vem aqui o próximo tema para você. Como que é o perdão dentro de todo o processo que você vê com as pessoas? Porque para mim foi assim. Eu não faço atendimento, mas eu faço de outra forma aconselhamento, cuido de pessoas, ajudo a transformar, ajudo as pessoas a irem para o autoconhecimento, mas trazendo a luz da fé, trazendo a questão da liderança, que eu trabalhei muitas ferramentas de liderança, trabalho, e tenho a ferramenta do coach como conhecimento, e também sei que ela me ajuda, conheço temperamento, mas para mim o perdão é uma prisão nesse processo. O não Conta perdão, aí. no caso, né? O não perdão. Conta Exatamente. É o que a gente vê na grande maioria, né? Para não generalizar, mas na grande maioria é uma falta de perdão. Quando a pessoa traz mágoa, rancor ou não perdão, ela tá agarrada àquela pessoa. É como se ela estivesse segurando. Então, tudo que ela vai fazer, que ela vai viver, ela tá levando aquela pessoa que ela não perdoou, que machucou, que feriu. E é um tema até bem delicado, Márcia, mas a grande maioria das mulheres que eu atendo, Sim. e não só mulheres, elas sofreram abuso na infância. E esse abuso gera, além de culpa, porque é uma criança, Sim. além da culpa, essa dor e o não perdão. Às vezes não perdoa os próprios pais por não estarem presentes, não ter zelado, ou o próprio abusador. E pensa assim que isso é uma coisa que é impossível, não tem perdão. Não. Mas existe sim, o perdão não é você aceitar e dizer que foi bom o que aconteceu, mas sim dizer: eu te perdoo, você, né? Eu não sou ninguém para julgar e para condenar, você está perdoado, para a pessoa seguir. Porque quando eu estou livre, eu sigo e posso viver meu propósito. E muitas vezes o que o não perdão traz é culpa, é sentimento de abandono, de rejeição, tá tudo ligado. Como que a pessoa vai cumprir o propósito dela se ela ainda tem esses sentimentos ligados? Então, o perdão é uma das principais coisas que precisa, né, ser liberado. Eu tenho muito forte essa questão do perdão, porque quando eu comecei a entender, porque eu falava assim, eu já perdoei, porque eu tenho uma história muito desafiadora no passado, mas que hoje eu entendo que foi o que me tornou quem eu sou. Ok, né? Eu tive um casamento, fui traída, depois eu fui abandonada no segundo grávida de 4 meses. E ali, o que realmente fez a minha vida virar no autoconhecimento foi liberar o perdão. Entender que, ok, eu errei até aqui. Eu errei uma vez, eu errei 2, mas eu tenho a oportunidade de acertar a terceira. Mas os acertos, eles acontecem a partir do momento que eu tenho o diagnóstico e eu tenho a consciência da razão pela qual aquilo aconteceu. Porque quando eu terceirizo, quando eu fico com o vitimismo, quando eu fico culpando as pessoas, me culpando, eu não encontro solução. A solução está em descortinar tudo o que aconteceu, sai do cenário, olha de fora e fala: o que eu podia ter feito diferente? Eu entreguei o meu melhor na condição que eu tinha naquela época? Sim, ok, mas eu posso fazer diferente daqui pra frente? Claro, até quando você morrer no teu último suspiro, a vida é um eterno aprendizado. Então você vai ter a oportunidade de cair e se levantar. Agora, quando se trata de mesmos erros, que era o meu caso, o emocional, eu entrei numa dependência emocional, como você trouxe caso de mulheres,
E eu fui entender que aquilo tudo, as minhas escolhas estavam atreladas a uma coisa que eu vivi na infância. Então, quando eu trago isso pra cá, é como se eu falasse assim, é o que tem pra mim. E não é o que tem pra gente. O que tem pra gente está na Bíblia. Foi isso que eu entendi quando eu voltei pra origem. O que tem pra mim, o que tem pra você é o que a palavra diz. É o que Deus criou sobre você. É o que Ele estabeleceu. E tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável, é pra dar propósito, é pra dar sentido, é pra te levar pra eternidade. Só que, por falta de conhecimento, por dependência emocional, por traumas, crenças, rejeição, uma série de fatores, a gente entra num ciclo vicioso e repete os mesmos erros. Só que quando você mergulha, que aí é o que você disse, por que as pessoas não querem? Porque vai ter que acessar. E quando eu acessei, entendi e falei, peraí, quem escolheu e deu poder pra ele fazer isso comigo foi eu. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher totalmente diferente. Hoje eu sou casada, vai fazer 20 anos, dia 25 de novembro desse ano, e eu vivo um casamento em plenitude. Meus filhos, tudo mudou, mas eu mudei. Fala aí. Mas exatamente isso. O que é interessante entender? Que a crença é o que a gente viveu na infância, é o que a gente acredita, né? O que eu tenho como realidade. E muitas vezes a gente repete o padrão dos nossos pais. Sim. Eu digo muitas vezes para não dizer todas. Eu quero que quem tá em casa olhe para sua vida. E olha, se eu não tô repetindo o mesmo relacionamento que o meu pai e a minha mãe tiveram, se eu não tô repetindo ou fazendo exatamente ao contrário, por isso me trouxe dor. E é o lugar de dor que a gente tem que olhar para ressignificar. Muitas vezes meus pais foram separados, eu sou separada. Pode ver das famílias, né? São gerações. Todas as mulheres são solteiras. Porque vive aquela verdade que vem de família. Então a gente precisa olhar para aquilo. Se perdoar quem precisa. Né? Seja, às vezes, quantas mulheres escutam das mães falando, homem não presta, mulher tem que se fazer. Eu vim de uma geração que a gente ouvia muito, a mulher tem que ser independente, a mulher precisa fazer a vida dela, não depender de homem. E o quantas mulheres hoje, por ouvirem isso, não se abrem para o relacionamento, não conseguem se colocar no lugar de esposa, no lugar do feminino, conforme diz a Bíblia. Que lindo. Isso é seríssimo que você trouxe. Você vê que um bate-papo, ele discorre com aquilo que precisa ser dito. Né? Um podcast, a facilidade e o legal do podcast é isso, porque é um bate-papo para ajudar pessoas. Você está falando algo, eu trabalhei 20 anos para chegar num lugar. Não porque eu queria aquele lugar, mas foi consequência. Eu fiz carreira numa empresa, entrei numa função de operadora de caixa para chegar à executiva. Quando eu cheguei lá, tudo que eu queria ser era mãe, esposa. Eu sentia falta, porque meu pai e minha mãe foram casados mais de 40 anos. O meu pai nunca traiu minha mãe. O meu pai nunca teve outra mulher. Para mim era o casamento que eu buscava. E eu falhei 2 vezes buscando esse casamento. Mas eu tinha dentro de mim que eu precisava estar plena. E o casamento é abrir... A mulher, ela ajudadora. Vou até tomar cuidado, porque falar submissa, as pessoas vêm com um discurso, não entende. Porque submissão é estar na mesma missão. Não quer dizer que você está sendo capaz de um homem, não é isso. Mas você pode fazer tudo o que você quiser, mulher. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer tudo. Desde que a missão seja conduzida pelo seu sacerdote, pelo seu esposo. E ali, quando eu mergulhei em muita coisa, eu falei, uau, tudo que eu quero... Além dos meus sonhos de infância, de gostar de falar, apresentar, cuidar de gente e tal... Eu tenho o sonho de ter uma família que nem a do meu pai e da minha mãe. Eu errei 2 vezes, aí eu achei que eu não ia ser capaz. E aí eu vim para os Estados Unidos, Bárbara, para viver isso. Quando Deus me falou, eu entreguei minha carreira, falei, tá aqui. Hoje eu vou viver aquilo que o Senhor tem comigo. Aí eu não vivi só isso, mas comecei a viver o plano da infância junto. Porque aí eu comecei a viver esposa, mãe, tudo. Não que eu não vivesse isso, mas eu tinha tanto empoderamento, que às vezes eu me esquecia que eu precisava voltar para um lugar.